olha isso aqui. Como é nítido, né? São gatos representados aqui. E esses gatos são obras desse artista inglês aqui, o Louis Wain, que tem aspectos diferentes. Na verdade, olha só, aqui a gente tem um gatinho com seu rosto tradicional, seu rostinho tradicional, e aqui ele já está ficando meio diferente, olha lá, aqui está ficando meio diferente ainda, aqui já está mais para um dragão chinês do que para um gato mesmo, né? E aqui muito alterado. Então, por que eu coloquei essa imagem para vocês? Porque esses gatinhos são representações desse artista inglês aqui, que era esquizofrênico. Então, ele representou a maneira como ele via diferentes gatos em diferentes momentos. Olha só o grau de alteração que se tem no indivíduo que é esquizofrênico. E essas alterações fazem parte daquilo que a gente começou a conversar nos vídeos anteriores sobre a integridade do self, a integridade do que somos nós. Então, do conjunto de emoções, de memórias, de crenças e de comportamentos que tornam-nos nós mesmos. Esse self, a gente já comentou também em outro vídeo, está relacionado com o funcionamento normal de alguns circuitos cerebrais, como aqueles encontrados, por exemplo, no hipotálamo, na amígdala e no córtex pré-frontal. Muito bem, uma alteração na integridade desse self, seja fisiológica e ou morfológica, pode trazer vários transtornos. Já comentamos no vídeo anterior sobre ansiedade e depressão, que são transtornos do humor, que alteram o funcionamento desse self, e hoje a gente vai falar de um outro transtorno de humor, então, que é a esquizofrenia. No caso, os antipsicóticos são grupos de medicamentos que são utilizados para tratamento, como o próprio nome já diz, das psicoses. A psicose, na verdade, é uma síndrome, ou seja, ela tem várias características. Uma das características que apresenta é justamente aquela alteração do próprio, do self. Alterações no pensamento do indivíduo, na volição. O que é volição? É a vontade de executar algum comportamento. Alterações no próprio comportamento, na memória, então tem uma diminuição grande ali da memória, e interação social. É um indivíduo que tem suas características, né, bem alteradas ali, conforme a gente está observando aqui. Essas alterações podem ser provenientes, ou melhor, podem apresentar-se de maneiras diferentes intensidades, e podem vir sozinhas ou associadas com outras comorbidades. Então, por exemplo, algumas podem vir associadas a quadros depressivos. No nosso vídeo sobre depressão, nós comentamos um pouco sobre isso, onde, em alguns casos, algumas depressões graves, o indivíduo tinha até algum surto psicótico. Então, uma depressão grave ou bipolar, naquele momento de excitação neuronal, de mania, ele poderia apresentar algum surto psicótico. Além disso, esses surtos psicóticos podem ser provenientes em quadros de mania, naqueles indivíduos que têm a mania e não têm depressão. Também pode vir associado com o aumento da idade, então com a senilidade e a demência, e também o uso de drogas ilícitas, e aí a pessoa ficou realmente bem alterada com o uso dessas drogas, assim como uma manifestação dessa doença aqui, que é a esquizofrenia, tá bom? Então, a esquizofrenia é um tipo de comportamento que tem como sintomas as mesmas alterações que se vê num paciente psicótico, num paciente que está sofrendo devido a essas outras doenças, todos esses sintomas, tá bom? O termo esquizofrenia, então, refere-se àquele paciente que, devido justamente a todas essas mudanças de comportamento, pensamento, etc., sempre foi meio diferentão, né? Usando um termo aí que agora está na moda,
para vocês entenderem e eu conseguir passar a minha mensagem da aula, tá? Tanto é que a origem do termo é justamente essa. Esquizofrenia significa separado, quer dizer, é um cara, um paciente, né, um indivíduo que fica mais isolado no mundo dele. Em alguns momentos ele fica mais isolado, quietinho, em outros momentos ele fica mais isolado, só que num isolamento muito agitado. Muito bem. Geralmente, esses quadros, falando mais especificamente aí da esquizofrenia, tem início na adolescência, final da adolescência e fase adulta, que é um momento onde o indivíduo tem uma mudança no seu estilo de vida. Então, ele sai da adolescência, vai encarar a fase adulta e, junto com isso, tem muitas responsabilidades. E aí, dependendo da sua tendência genética, dependendo de como ele foi criado na sua infância, ele pode encarar aquilo como um desafio de maneira limitadora, de maneira que poderia fazer mal para ele. E aí ele toma aquelas responsabilidades da fase adulta como crenças limitantes. Mas, de qualquer forma, outras situações estressantes, algum evento típico das incontingências da vida também pode estressá-lo e, dependendo, repito, da sua tendência genética e da sua maneira de lidar com os problemas da vida, isso pode vir a interpretar isso de maneira negativa e acabar desencadeando quadros psicóticos. Bom, essa esquizofrenia, então, vem junto com os transtornos de humor que falamos anteriormente, com uma grande manifestação genética. Então, nós já vimos em outra aula, por exemplo, que o autismo, o transtorno bipolar e a depressão, né, a gente não teve uma aulinha sobre autismo, mas ele também tem um caráter genético muito grande, e assim como o transtorno bipolar, estão numa tendência geral por si na população de 1%. A depressão, não, ela já tem, a gente já comentou anteriormente, que ela tem uma incidência bem grande, e essa incidência grande dela é intensificada por tendências genéticas, né? Então, gêmeos idênticos se um indivíduo tem depressão, o irmão gêmeo dele idêntico tem 40% de chance de manifestá-la. No caso do transtorno bipolar é de 70% e no caso do autismo de 90%. Muito bem. Para a esquizofrenia, também como sendo um transtorno psiquiátrico, também há na população uma tendência basal, vamos dizer assim, de 1%, mas que, dependendo da história familiar, o indivíduo pode apresentar uma chance maior de desenvolvê-la. No caso de irmãos não idênticos, irmãos gêmeos fraternos, seria em torno de 10%, mas se tiver gêmeos idênticos, em torno de 50% de chance de manifestar. Então, existe uma tendência genética muito grande para a manifestação do sintoma da esquizofrenia. Detalhando um pouco mais esse histórico, esse caráter familiar, com pais esquizofrênicos, a chance do indivíduo manifestá-la é de 6%, com algum irmão é de 9%, com gêmeos fraternos de 17% e com gêmeos idênticos de 48%. Tá? Então, demonstra justamente a relação direta do parentesco do indivíduo com a chance de manifestar algum problema, no caso aí, essa doença. A maneira como esse gene se manifesta está sendo estudada de diferentes formas, né? Então, ao longo do tempo, foi sendo descoberta com modelos animais, também com pesquisa em humanos, a identificação de uma variação genética importante que afeta o cérebro do embrião em desenvolvimento. Tá vendo? Ó, em desenvolvimento. Ou seja, vou destacar, esse papo que a gente está tendo de transtorno de humor e mais especificamente da aulinha de hoje, tem uma alteração, né, nesse desenvolvimento e, portanto, já comprometa a sua formação. Tá? Então, são genes, o que eu estou querendo dizer aqui, são genes que vão atuar modificando o desenvolvimento de algumas regiões cerebrais. São vários genes e que interferem, têm uma ação interferida, influenciada pelo ambiente. Lembrando que, se ainda é embrião e feto,
O ambiente que a gente está falando é o ambiente uterino. São os hormônios que chegam até ali, são o estilo de vida da gestante, é a tendência genética da gestante em manifestar essas doenças, é a epigenética interferindo no desenvolvimento, ok? Então é um ambiente embrionário. Então, a partir desses estudos, foi detectada, por exemplo, a presença de mais ou menos 100 SNPs. Os SNPs são o que a gente já aprendeu como polimorfismo. Os polimorfismos podem ser sense, nonsense, missense, tem as inserções e as deleções. Então já foram descritos, por exemplo, inserções no cromossomo 7, onde há uma duplicação de determinada região do cromossomo. Isso faz com que algumas proteínas sejam mais expressas do que o necessário, e essas proteínas interfeririam no desenvolvimento cerebral desse indivíduo. Também foi relacionada a presença de alterações genéticas, presença de determinados SNPs nos espermatozoides. No caso, esses SNPs em maior quantidade estão relacionados com maior idade paterna. Então, existe aí uma cultura de se considerar que o aumento da idade materna pode gerar gametas que podem levar a mais problemas para o feto, na formação do feto. Então, alguns estudos também têm demonstrado que isso vale com o aumento da idade paterna. Significa dizer que, de outro modo, à medida que o homem vai envelhecendo, a qualidade dos espermatozoides vai diminuindo. E aí, esses espermatozoides podem apresentar SNPs, genes modificados, que então estariam relacionados com a manifestação de esquizofrenia e outros transtornos de humor nos descendentes. Tá bom? Também foram descobertos genes, como exemplo o chamado DISC1 e DISC2, que interferem sobre justamente a neurogênese, naquele evento de migração de células neurais. As células, por exemplo, da crista neural, elas se difundem para muitos locais no embrião para originar outros tipos celulares. E essa migração neuronal é influenciada por proteínas, que, por sua vez, são codificadas por genes. Então, tem esse gene aqui, o DISC1, principalmente, que está, então, envolvido nessa mudança da migração das células nervosas. No cromossomo 6, também tem outro gene que foi descoberto, chamado C4A. É um gene que está envolvido não só com a neurogênese, mas também com o sistema imunológico, né, codificando uma proteína chamada MHC. Já foram identificadas deleções no cromossomo 22 de humanos que se parecem muito com o gene 16, com o cromossomo 16 do camundongo. Então, o camundongo, alguns tipos de camundongos, são usados como modelos animais de estudo para a esquizofrenia. E nesses modelos foi visto que o cromossomo 16 dele, quando tem determinado SNP, gera proteínas diferentes que são codificadas no ser humano em genes localizados no cromossomo 22. Tá? Então, tem-se um aumento grande na expressão destes genes e justamente esse aumento gera mudanças na neurogênese. Também existem estudos que demonstram um maior risco da manifestação de, além da esquizofrenia, de transtorno bipolar. Então, caracterizando um risco, uma manifestação, uma tendência genética comum em manifestar tanto esquizofrenia como transtorno bipolar. E essa descoberta, né, desses genes todos podem ser provenientes, como eu comentei com vocês, de modelos animais para esquizofrenia, como camundongos, né? E aqui eu coloquei para vocês como exemplo um tipo de camundongo transgênico, tá? Que tem um determinado gene, esse gene aqui que é chamado de D2+, que quando expresso, ele gera uma região do cérebro chamada de corpo estriado, que expressa muitos receptores para dopamina. Tá? É um camundongo transgênico que expressa muito receptor do tipo D2
para a dopamina no estriado, no corpo estriado. Então, ele é um bom modelo de estudo para a esquizofrenia, tá bom? Além disso, também há aqueles modelos de aquela maneira de se estudar e pesquisar a esquizofrenia, que é com neuroimagem. E nesse caso, observa-se um aumento da atividade de regiões dopaminérgicas em situações de manifestação de psicose, né? Não necessariamente esquizofrenia nesse caso, e também alterações no tamanho de determinadas regiões cerebrais. Então, a gente vai entender ao longo da aula aqui que algumas estruturas são aumentadas, outras são diminuídas nesses indivíduos que apresentam psicose. Bom, há uma relação, portanto, direta da esquizofrenia, e não só dela, mas de todas aquelas manifestações psicóticas que a gente comentou aqui, com a dopamina. A dopamina é uma catecolamina. Por ser uma catecolamina, ela contém um anel benzênico, 2 hidroxilas, tá? Ligado no carboninho, e em algum ponto desse tem um grupo amino. Por isso que é catecolamina. H. E para cá teria uma terminação da molécula que diferencia ela e nesse carbono também entra na jogada, que diferencia da noradrenalina e da adrenalina, que são outras catecolaminas. O fato é que existem algumas regiões no cérebro, no encéfalo, que são inervadas por um circuito dopaminérgico, né? Então, numa aulinha aí para trás, eu comentei com vocês sobre esses circuitos, né? Então, existem alguns circuitos no cérebro cuja liberação de dopamina é mais intensa, tá? Esses circuitos, a gente pode colocar aqui o neurônio, destacar desse jeito. Esses circuitos são influenciados também por outros neurotransmissores. E essa é uma observação importante que vale a pena a gente entender aqui para aprender um pouco mais sobre a esquizofrenia. O fato é que existe uma via de liberação de dopamina, que é uma via que sai dessas duas regiões aqui no tronco encefálico. Substância negra e a área tegumentar ventral, tá? É onde são encontrados alguns corpos celulares de neurônios dopaminérgicos. E nessa via, nesse circuito, parte desses corpos celulares emitem projeções para o estriado, o corpo estriado. Então, essa via, substância negra e corpo estriado, é chamado como via nigroestriada. Tá? É uma via rica em dopamina e está relacionada com o controle motor. Tá bom? Mas existe uma outra região do tronco encefálico cujos neurônios secretam, crescem em direção à hipófise, depois o hipotálamo e depois a hipófise, também cresce em direção à amígdala e ao hipocampo, também cresce em direção ao córtex pré-frontal, gerando, então, novos circuitos. Um outro circuito, portanto, que é chamado circuito mesocortical, que é justamente esse que vai para o córtex pré-frontal, uma região relacionada com o comportamento, nas vias de recompensa, por exemplo, que é muito acionada em casos de dependência, né, de adicção de drogas, e também uma via de endócrina, né, essa via túbero-hipofisária está relacionada, então, com o funcionamento de glândulas, uma vez que, conforme a gente já viu em outros vídeos também, a hipófise aqui, regulada pelo hipotálamo, vai secretar vários hormônios que vão atuar em muitas outras glândulas. Desse modo, resumidamente, a dopamina é um neurotransmissor que está relacionada com o controle de glândulas, com o comportamento, com o controle motor e também com o comportamento tanto na parte de recompensa
quanto na sua parte emocional, que a gente já viu na aula passada, no vídeo passado, que atua aí sobre o hipocampo, sobre a amígdala, né? A gente teve uma conversinha sobre isso lá, tá bom? Então, a amígdala tem toda essa participação. Desses eventos aqui, um que usa muito mais dopamina é essa via nigrostriatal, né? Então, se for escolher aqui, qual deles utiliza mais dopamina? É justamente essa via nigrostriatal que está relacionada com o controle motor. Então, toda essa dopamina que está distribuída em maior quantidade nessas regiões alaranjadas aqui no esquema, tá? Apesar de serem geradas, formadas desses dois locais anteriores que eu comentei com vocês aqui, ela, para exercer o seu efeito, vai se ligar em receptor, obviamente. E existem, então, duas famílias de receptores para dopamina. Uma família que é chamada de receptores D1 e uma outra família que é chamada de receptores D2. A família D1 tem os representantes D1 e D5, são os extremos. A família D2 tem os representantes D2, D3 e D4. A diferença é que a família D1 é de receptor acoplado à proteína G estimulatório. Então, o D1 e o D5 aumentam a quantidade de AMP cíclico na célula. E o que esse AMP cíclico vai fazer na célula varia de célula para célula. E o receptor D2, vou fazer aqui de rosinha para ficar diferente, é inibitório. Da família D2, não necessariamente o receptor D2. Então, o receptor da família D2, que pode ser o número D2, D3 ou D4, são inibitórios, certinho? E a consequência disso é que na célula, naquele neurônio, apesar do primeiro aumentar a quantidade de AMP cíclico, esse vai diminuir a quantidade de AMP cíclico. Essa diminuição de AMP cíclico vai ter uma determinada resposta naquele neurônio, que varia, pode ser ativando-o ou inibindo-o. Vai depender ali do contexto, da sua circunstância. O fato é que esses receptores têm distribuições diferentes em diferentes regiões do cérebro. Então, por exemplo, o mais indica muita quantidade desse receptor ali. 3 mais é o máximo nesse esqueminha, 2 mais, tá vendo? Uma quantidade, 1 mais, e tem o menos, que significa que não é encontrado ou é pouco encontrado naquela região. Dali, então, quando a gente pega essa primeira linha, a gente observa que nessa região do córtex cerebral, existe, que é uma região envolvida no alerta, região de humor, tem muitos receptores da família D1 e da família D2. Mais especificamente, tem receptores D1 e D2 ali. No sistema límbico, que é um local onde o seu funcionamento está envolvido com as emoções e também com o comportamento, né? Um comportamento estereotipado. Tem receptores da família D1 e D2 também. No estriado, é aquela via envolvida com o controle motor, tem receptores D1 e muitos receptores D2. Na parte ventral do hipotálamo, que está envolvida com a parte hormonal, um dos exemplos é justamente a inibição da secreção de prolactina, tá? Que é um efeito da dopamina nesse local. Essa inibição acontece via receptor D2. E aí, então, a gente tem, retratando essas diferentes regiões com os respectivos tipos de receptores que eu acabei de mostrar para vocês. Se quiserem ver isso com mais detalhe no livro, essa é uma tabela que está no Hengdale. Muito bem. Esses receptores, então, quando ativados, dependendo do local, vão causar manifestações diferentes no paciente, né? Vão causar funções, ações diferentes no paciente. E se tiver desregulado, gera sintomas, né? Gera alterações do comportamento que a gente vai conhecer então como sintomas das psicoses, ou no caso da esquizofrenia. E aí, então, esses sintomas são justamente decorrentes do distúrbio
numa determinada região do cérebro. Então, olha lá, ó. Pode ter uma maior ou menor ativação na região cortical, uma maior ou menor ativação no estriado, uma menor ou menor ativação no sistema límbico. E essa maior ou menor ativação é que vai ditar a ação, ou seja, como esses sintomas se manifestam. Alguns desses sintomas são denominados de sintomas negativos. São os primeiros a manifestar num paciente que tem esquizofrenia. É um indivíduo, por exemplo, que fica se isolando, né, um isolamento social, ele tem um mundo individual, falta motivação, um pouco daquela anedonia, ele é meio indiferente às situações do ambiente, ele é meio apático, né? Então são os chamados sintomas negativos. Mas como coincide com a adolescência ou o final da adolescência, às vezes eles são pouco detectáveis. Eles vão passar a ser, o indivíduo vai passar a ser considerado um indivíduo que tem esquizofrenia, não é um paciente, quando ele acaba tendo um surto psicótico, que é justamente o que a gente conhece como uma manifestação mais abrupta e súbita de um outro tipo de sintomas que são chamados de sintomas positivos. Nesses sintomas positivos, surgem novos tipos de comportamentos. Esse é o motivo do nome. Positivo aí tem a ver com esse surgimento de comportamentos diferentes, que um indivíduo típico da população não teria. Então, são sintomas associados com maior frequência à doença e os primeiros, geralmente, a serem reconhecidos num paciente que tem esquizofrenia. Eles refletem, então, a volição, então tem a ver com uma diminuição da vontade de fazer as coisas ou, dependendo, um aumento da vontade de fazer as coisas. Tem a ver com pensamentos desordenados, ou seja, alguma coisa que existe, mas da maneira que o paciente está vendo. Então, por exemplo, ele acha que está vendo pessoas tentando matá-lo, não é? Ele está ouvindo pessoas falando mal dele. Isso quer dizer que o paciente tem um desligamento do que realmente está acontecendo. Isso a gente pode chamar de alucinações. Então, são distúrbios visuais, distúrbios auditivos. Ele pode ter delírios de perseguição, ele está sendo perseguido, delírio de que alguém está tentando envenená-lo. Ele se torna uma pessoa com uma paranoia danada. E podem ser também delírios de situações de controle, de referência, ou seja, alguém está usando ele para controlar, ele está sendo usado por Deus, ele está sendo usado pela CIA, pela NASA, para poder controlar a população mundial. Ele vai ser o salvador do planeta, ele tem poderes especiais, ele vai. Então, são distúrbios chamados e caracterizados como distúrbios positivos. E existem ainda alguns distúrbios relacionados com a cognição. Isso significa com o aprendizado, com a memória, com a vontade. Então, refletem problemas com a volição, funções executivas, né? Então, trabalho, organização da vida, tomada de decisão, né? A memória de trabalho, e acabam por iniciar ou estar relacionados com quadros de demência. Daí, então, você já pode fazer uma associação com Alzheimer, né? Que é uma das maneiras do paciente apresentar demência, o Alzheimer. Outra maneira é a esquizofrenia, ou as psicoses, ou as doenças psicóticas que então poderiam levar à demência. Bom, por que dessa demência? Porque através de estudos de neuroimagem, a observação de que há uma perda da substância cinzenta, ou seja, a morte de células da substância cinzenta, que é formada por um acúmulo de corpos celulares. Lembra a diferença de substância cinzenta e substância branca? Então, há uma diminuição do número de corpos celulares ou axônios sem bainha de mielina, que é o que caracteriza a substância cinzenta, conforme a gente já viu. Então, essas vias dopaminérgicas vão ser ativadas de diferentes maneiras, porque ali existem diferentes tipos de receptores.
E a gente representou, a gente viu aqui que existem as vias mesolímbica, aqui embaixo, que é essa relacionada com o comportamento emocional, sistema límbico e tudo mais. Tem a via mesocortical, com outros tipos de comportamento, e tem a via túbero-hipofisária, e além da via nigroestriatal do controle motor. Muito bem. Alguns autores resumem essas quatro funções gerais da dopamina no cérebro em duas vias. São maneiras diferentes de representá-las. Mas, independentemente disso, as vias vão utilizar a dopamina, né? E, no caso, são chamadas de via mesolímbica e via nigroestriatal, que nessa imagem aqui demonstra para a gente que a via mesolímbica sai da área tegumental ventral e parte para o hipocampo, parte para o corpo amidaloide, parte para o núcleo accumbens e parte também para o córtex pré-frontal. Essa via mesolímbica está então envolvida com o pensamento, com a memória, com as emoções e com o comportamento. A outra via é a nigroestriada ou nigroestriatal, que está relacionada com a noção de espaçamento da pessoa, noção espacial, equilíbrio e tudo mais, e com função motora, tá bom? São duas vias importantes aí que falam das mesmas funções que eu comentei nesse slide anterior aqui, só que nesse ponto ele está destacando as regiões cerebrais envolvidas com cada uma dessas vias aqui de maneira mais didática. Foi por isso que eu coloquei essa imagem para vocês. No caso, a liberação da dopamina e os seus efeitos ali, quando de maneira descontrolada, vão gerar a fisiopatologia das psicoses, e aí, no caso, pode ser até mesmo da própria esquizofrenia. Essas manifestações vêm, então, com sintomas positivos e negativos de cognição, conforme mencionados anteriormente, e os negativos, conforme eu também falei com vocês, são precoces, ou seja, são os primeiros a manifestar. Só que a percepção deles por outras pessoas é mais difícil, né? Então, tem-se como exemplos de sintomas negativos o empobrecimento da fala e do discurso, uma diminuição na intensidade das emoções, uma falta de interesse e interação social, diminuição na capacidade de sentir prazer, anedonia, diminuição da motivação e de funções cognitivas. Agora, isso pode depois, dependendo do ambiente, ter um aumento da liberação de dopamina em outras regiões, gerando sintomas positivos, como delírios, alucinações, distorções e exageros da linguagem, discurso desordenado, comportamento agressivo, agitação e por aí vai. Então, tem-se uma diminuição da liberação, né, ou da própria ação da dopamina na região mesocortical. É uma via envolvida com a manifestação desses sintomas negativos. Agora, há um aumento da liberação ou da ação da dopamina em outros locais. E aí é o que caracterizaria a manifestação dos sintomas positivos. Lembrando que o uso de cannabis em jovens pode desencadear surtos psicóticos, tá bom? Então, se a gente você pode escolher aí, você pode ver aí às vezes, declaração de pais falando assim: nossa, eu perdi o meu filho para maconha. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que o rapaz, o jovem, foi usar maconha, que se der tempo a gente vai ter uma aulinha sobre isso, né? Tratamentos de cannabis e tudo mais. Mas, de qualquer forma, essa cannabis pode ser encarada como não faz mal nenhum e tudo mais, mas já tem muitos relatos aí na literatura que ela pode, às vezes, ser o fator ambiental necessário para desencadear a ativação daqueles genes para psicose, para o surto psicótico, entendeu? Bom, aquela perda, esses sintomas todos, essa diminuição da liberação da ação da dopamina ou um aumento em outras regiões, vai ser decorrente da perda de neurônios, conforme a gente comentou. Aqueles estudos de neuroimagem demonstram que na esquizofrenia há uma perda neuronal muito grande, a gente viu lá na substância cinzenta, né? Que foi o que
eu demonstrei aqui com vocês. Essa perda de neurônios acontece devido a um evento que é chamado de poda sináptica. Poda sináptica é um evento da neurogênese, ela é natural, ela acontece fisiologicamente, né, a partir do terceiro trimestre da gestação. Então, lá na terceira semana de gestação, começa a neurogênese. Começa a formar os neurônios, as células da glia, o sistema nervoso e tudo mais. E aí, nesse período, tem uma proliferação muito grande das células da ectoderme, tem uma diferenciação muito grande em neurônios e células da glia, mas que, à medida que o tempo vai passando, no próprio desenvolvimento embrionário, no nascimento, no período de recém-nascido, no período de criança e no período de puberdade, adolescência, as vias neuronais que não são muito estimuladas, elas vão perdendo sinapses, elas vão morrendo. Então, com isso, desde o terceiro trimestre de gestação até a adolescência, a gente vai perdendo neurônios. É fisiológico. Nossos circuitos neuronais vão sendo moldados. O caminho vai sendo traçado ali. Então, por exemplo, no córtex pré-frontal, é normal essa poda sináptica, poda dendrítica, durante a neurogênese. Mas no indivíduo que é esquizofrênico, ou que vai manifestar essa esquizofrenia lá na adolescência, essa poda sináptica é mais intensa. Então, ali no córtex pré-frontal, existem neurônios que são chamados neurônios piramidais. Tem esse aspecto aqui. Isso aqui de pretinho é um neurônio só, tá? É um neurônio só. Piramidal, ele tem esse formato piramidal, aqui do córtex pré-frontal, tá? A parte basal dele emite um axônio. Então, nesse neurônio piramidal, o impulso vem dos dendritos, olha lá, ó, vem daqui. Tem um dendrito principal, passa pelo corpo celular e sai por terminações nervosas basais. No córtex pré-frontal é típico a presença desse neurônio piramidal. Então, nos dendritos e nas terminações nervosas desses neurônios, se eles forem muito estimulados ou estimulados de maneira normal, desde a gestação até a adolescência, eles vão ter determinada quantidade de ramificações. Agora, no indivíduo que é esquizofrênico, eles vão ter menos dendritos, menos terminações nervosas. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. E aí, uma perda de neurônios no córtex pré-frontal, que vai acontecendo ao longo da vida do indivíduo, leva a um comprometimento da memória de trabalho. Há estudos que tentam relacionar também essa perda de neurônios no hipocampo. Mas o que se sabe já é que, por exemplo, o indivíduo esquizofrênico, com análise de neuroimagem, tem um tálamo menor. E aí, então, apresentando um tálamo menor, o estímulo que vai para o córtex pré-frontal já é menor. Esse estímulo menor induz a poda sináptica. E aí, quando esse estímulo, de novo, vai passar pelo tálamo, pelo circuito normal, ele vai ter menos estímulo para esse tálamo desenvolver ou se manter ativo e gera aí uma retroalimentação de modo a diminuir esse estímulo neuronal. E aí, com os anos, com os 20 anos, vai tendo uma perda da quantidade de sinapses que acontecem ali naquele circuito. Certo? É o que está demonstrado aqui, por exemplo. Olha que interessante essa imagem, que mostra justamente essas bolinhas aqui, a quantidade de dendritos e ramificações desses dendritos de um neurônio piramidal de um indivíduo normal e de um neurônio piramidal de um indivíduo com esquizofrenia. Então, o que se tem ali é uma poda sináptica, uma poda dendrítica excessiva, descontrolada, ao longo dos anos. Então, isso não é da noite para o dia, isso é lá do embrião até os 20 anos de idade. Então, a gente pode caracterizar a esquizofrenia em si como um transtorno do desenvolvimento do cérebro.
Esse transtorno do desenvolvimento é exatamente um transtorno do desenvolvimento, vou colocar aqui, anatômico, morfológico. O cérebro dele tem regiões menores do que o de um indivíduo normal. Tem um tálamo menor, tem um afinamento, um adelgaçamento da substância cinzenta na região temporal, córtex parietal, no hipocampo. E uma vez que há uma diminuição da substância cinzenta nesses locais, há um aumento da área disponível para o ventrículo. Então, os ventrículos laterais são aumentados, ou estão aumentados, no indivíduo esquizofrênico. Isso, então, gera a manifestação, quando ele começa a chegar na adolescência, dos sintomas. E, no caso, aí, sintomas negativos são os primeiros a manifestar. Só coloquei aqui para vocês uma imagem lá na embriologia do sistema nervoso. Eles dão azar que eu dou aula de histologia, de embriologia, então tem muita coisa para falar. Aí, então, o que acontece? Olha aqui, ó, o tálamo aqui, ó. Quem está pertinho do tálamo? Terceiro ventrículo, tá vendo? Então, se a parede do tálamo está menor, o terceiro ventrículo vai ficar maior. Por quê? Porque ao longo do desenvolvimento embrionário, há um crescimento do tálamo e do ventrículo. Olha aqui, ó, o tálamo aqui, ó. Agora, na neuroimagem, olha só o que a gente vê. Olha lá. O tálamo está aqui. E aí, então, o ventrículo vai conseguir ocupar uma área maior, uma vez que a espessura do tálamo é menor. Tá vendo? Coincide com o que a gente comentou anteriormente. Agora você já entende, então, que a esquizofrenia é uma doença de transtorno de humor causada por alterações morfológicas desde o desenvolvimento embrionário. Daí, então, o que a gente comentou anteriormente, às vezes o tratamento vai fazer? Ele vai alterar a resposta à dopamina que tem ali disponível. Em alguns locais está aumentada, em outros locais está diminuída. Mas essa resposta vai depender do número de receptores, da disponibilidade de neurônios que tem naquela região. Por isso que, às vezes, a resposta é muito variada de paciente para paciente com o mesmo medicamento.